Olá pessoal, a maioria aqui já me conhece, eu sou Ednei Mesquita. Esse aqui é um canal espírita, mas como eu sou constelador familiar, sou terapeuta sistêmico, eu também divulgo aqui os meus vídeos sobre constelação familiar. E eu hoje vou falar rapidamente sobre uma lei, que é a lei do equilíbrio, uma lei que está dentro do arcabouço das constelações familiares, é a lei do dar e receber. Essa lei que é muito, mas muito importante e muitos dos meus clientes, casais, donos de empresa, não estão equilibrando essa lei. Estão muitas das vezes tentando burlar essa lei. Não dão importância a essa lei. Mas o que seria essa lei do equilíbrio? Vamos lá. Eu estou aqui com um texto que eu peguei, depois eu vou citar aqui no final a autora, que eu achei muito interessante, e misturei com alguma coisa também que eu escrevi. Um dos princípios sistêmicos propostos por Bert Hellinger, o criador, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Princípio este que está presente em todas as relações, sejam entre cônjuges, pais e filhos, entre amigos, no local de trabalho e etc. Então, nós vivemos dentro desse sistema, que é o nosso sistema familiar, e também o sistema, quando a gente está no nosso trabalho, existe ali também todo um sistema, tá? Então essa lei ela serve tanto para o seu sistema familiar como para a sua relação de trabalho, de amizade. É o dar e o receber, a balança que deve ficar equilibrada e não, né? Vamos lá. Quando damos algo a alguém, mesmo que de forma inconsciente, cobramos e esperamos que essa pessoa nos devolva algo como forma de compensação pelo que foi dado. Então isso é uma coisa inconsciente do ser humano, né? A gente oferece alguma coisa e fica esperando, nem que seja um muito obrigado, tá? E tem pessoas que são tão mal agradecidas que nem isso elas lhe entregam, né? Claro que o ideal é a gente fazer sem esperar nada em troca, mas existe algo que no sistema, no inconsciente, no coletivo, que é o receber de volta, tá? Vamos lá, continuando aqui. Podemos comparar a uma balança. Se tirarmos um peso de um prato, o outro ficará mais pendente. Para voltar ao equilíbrio inicial, o mesmo peso precisa retornar ao outro prato. E assim seguimos neste constante desequilíbrio, em busca do equilíbrio. Essa é a dinâmica da vida. O prato está aqui, a balança está aqui. Aí o sujeito aqui, vamos dar o exemplo do esposo, é o sujeito que mais dá na relação, então vai haver um desequilíbrio, né? Um vai ficar acima do que o outro, então o ideal é o quê? Esposa, ou que seja na relação de trabalho, o dar e receber tem que ser igual, para que a balança fique na mesma altura ali, né? Então, esse é o princípio, um dos princípios muito importantes da constelação familiar. Podem surgir, e geralmente surgem, os relacionamentos abusivos, né? No caso de um casal, é aquela esposa que oferece mais, que faz sempre mais pelo marido, ou vice-versa, né? E quando eu pego esses clientes, é fácil identificar isso, é fácil. O cliente, às vezes, que não percebe. E no final da constelação ele fala assim, poxa, mas como é que eu não percebi isso? Isso é inerente. Eu também, quando fiz a minha constelação sobre ansiedade na época, eu olhei para o constelador e falei, ué, rapaz, eu não percebia isso, hein? Então, isso é comum, essa frase na constelação. Durante a constelação, o sistema me mostra o que está errado, tá? Eu tenho uma cliente que ela está nessa situação de sempre receber mais do marido e não consegue dar nada em troca, né? E ela tem essa relação de desequilíbrio com a mãe, com os parentes, né? No local de trabalho foi mandada embora. Então é uma pessoa que a gente chamaria de egoísta, né? Ela pensa somente nela. E na constelação, no final eu vou falar sobre esse caso, na constelação a gente descobre esse emaranhado. E aí depende da pessoa mudar ou não.
Esposa sempre muito atenciosa, procurar fazer de tudo para agradar seu marido, arruma a casa, faz jantar especial nas datas comemorativas e o marido não repara. Isso é comum demais, né, gente? Não agradece e não proporciona nada igual ou parecido a ela em nenhum momento ao longo dos dias e dos anos. Isso é muito comum, é o que mais a gente vê, porque eu também trabalho com terapia de casais dentro da constelação. E é o que mais a gente vê. Tá? E aí cria-se o tal do emaranhado, que a gente vai ver daqui a pouco. Por mais que ela não expresse essa mágoa, inconscientemente ela cobra ele. E eu não recebo nada, faço tanto por ti e você não me devolve nada. Então aquela relação meio que abusiva, né? Então é preciso ficar atento a isso. Outro exemplo seria nas relações de trabalho, né? A gente pega muito também casos de pessoas que estão indo mal com suas empresas, né? Então eu separei aqui uma frase: o egoísta é aquele que só, perdão, o egoísta é aquele que quer só para si. Já o altruísta é aquele que quer também para si. Tá? Então, essa é uma frase que a gente deveria colar na nossa. Fazer um imã de geladeira, né? Então, o que acontece muito nesses casos? O patrão explora muito o seu funcionário. Isso é demais, isso acontece muito. Abusa de preços. Então é o dar e receber, o equilíbrio. O sujeito, ele compra uma mercadoria por R$ 200 e ele quer vender por 550. Se ele vendesse por 300 já estava ganhando um bom lucro, mas ele quer levar ao pé da letra aquela famosa lei de Gerson. Os que têm os cinquentões sabem do que eu estou falando. Gerson, jogador de futebol, aparecia no comercial falando: o negócio é levar vantagem em tudo, certo? E algumas pessoas, né, adotaram essa lei. Desvaloriza a mão de obra contratada. É o sujeito que, como diz o Pedro Cardoso, o sujeito tem uma casa de 5 milhões, ele vai fazer o orçamento da pintura dessa mansão dele, e o sujeito cobra 5 mil, ele acha muito. Né? Ele não valoriza a mão de obra do outro. Isso é perigoso. Para a empresa, isso é muito perigoso. Esse abuso de preços para a empresa é muito perigoso. Eu trabalho, além de ser terapeuta, eu também trabalho com música ao vivo. E eu trabalho em alguns restaurantes e bares já há 4 anos. Todos os funcionários desses restaurantes, todos falam bem do gerente, do dono, né? Do patrão. 3 casas, vou destacar, não vou falar qual o nome, né? Mas 3 dessas casas. Tá? Os donos são muito justos com os garçons, com todos os seus funcionários. E com os músicos também. Isso que me fez ligar o sinal de alerta. Pô, aqui está acontecendo algo bom. E a empresa dos 3 dos 3. Essas 3 empresas. Esses 3 donos. Os 3 são homens, por acaso, por coincidência. A empresa dos 3 está sempre bombando. Tem sempre uma clientela forte. Passaram pela pandemia fácil. Porque tinha dinheiro em caixa guardado. Por quê? Porque valoriza o seu funcionário. Sabe cumprir essa lei do dar e receber, do equilíbrio. Isso é muito importante. Quer levar vantagem em tudo, né? Então é a famosa lei do Gerson. Algumas pessoas querem fazer isso. E sempre, essa frase aqui é de um cliente meu. Eu sempre tento cortar caminhos nessa relação de trabalho, nessa relação de ganhar dinheiro. Não tem que cortar caminhos. Tá? Você tem um caminho a seguir, né? Você tem que ter um bom relacionamento. Depois a gente vai falar isso em outra live. Um bom relacionamento com o pai, com a mãe, né? É o pai que lhe dá força para você seguir a vida e é a mãe que lhe dá inspiração para você pensar em algum negócio, para você prosperar em algum negócio. Então a relação do pai e a mãe é muito importante. Tá? E esses 3 que eu estou falando, eles têm essa relação boa também, olha. E não são nunca fizeram constelação familiar, hein? É inerente do espírito, da pessoa. Um homem é contratado para fazer os serviços gerais da empresa no horário comercial, de segunda a sexta-feira. Porém, na prática, aquele funcionário só tem horário para entrar, não é remunerado com as horas a mais trabalhadas. E além de fazer o seu serviço, também fiscaliza os clientes da loja para que não hajam furtos. Olha aí, ó. Exploração de trabalho, desequilíbrio da lei de dar e receber. Ao longo dos dias, esse funcionário vai percebendo que a relação patronal está desequilibrada, ficando exausto, cansativo, de se doar tanto e não ter uma recompensa em troca do seu esforço e trabalho. A tendência é que ele comece a procurar outras empresas para trabalhar,
a fim de restabelecer esse equilíbrio, ou pelo menos não ter mais tanta desproporção. É aquela empresa que nunca para com funcionário. Já repararam nisso? Tem empresas que você vai, né? Sei lá, uma loja que você costuma ir sempre. Uma empresa, uma loja que você costuma ir sempre. Sempre está trocando de funcionário. Você nunca vê uma cara antiga na empresa. Tá, de quase 6 meses já muda o quadro. Até menos. Por quê? Não tem uma fidelidade dos funcionários. E aí o cliente acaba percebendo isso também. Acaba não tendo uma fidelidade com os clientes também. Né? É a famosa lei do equilíbrio. O sujeito explora a relação de trabalho ali. Né? Isso é muito complicado. Conseguem compreender como o equilíbrio entre dar e receber é importante em todas as relações? Até aqui, né? Esse vídeo breve, rapidinho, vocês conseguiram perceber como é importante isso? Lei do equilíbrio entre pais e filhos é possível? Essa aqui é a única que não é possível. O filho, eu vou dar um exemplo. O pai, ele tem esse poder de gerar a vida, né? O pai e a mãe, os pais, né? Então, não adianta que o filho nunca vai equilibrar o dar e receber com o pai e com a mãe. Ele vai cuidar do papai, ele vai cuidar da mamãe, mas ele nunca vai chegar a esse equilíbrio total. Tá? E aí a gente vai saber mas como é que ele pode equilibrar a vida dele, então? Tem um jeito, a gente vai ver daqui a pouco. Mas é o único momento que a lei do equilíbrio não é possível de ser feita. É o filho querer igualar ao pai. Dar ao pai tanto quanto ele recebeu, ou a mãe. Porque ele recebeu a vida e isso ele não vai conseguir nunca equilibrar. Tá? É o único momento. Surgindo os emaranhados. Na constelação a gente trabalha muito com os emaranhados, né? E aí vamos ver o que é isso. A vida está toda enrolada, embaraçada, é isso aí. Por mais que façam de tudo por seus pais, é uma conta que não fecha. Tá? Não fecha. E aí, e isso vai criando um emaranhado. Ele passa a querer, e a gente vai entrar na lei de hierarquia, mas ele passa a querer até, muitas das vezes, substituir o pai e a mãe. Né? Faz tanto pelo pai e a mãe que às vezes ele quer se tornar pai. Ele pensa que sabe o que é melhor para o pai dele e para a mãe. E aí tenta fazer uma inversão. Essa é a lei da hierarquia que a gente fala em outra oportunidade. Então começa a criar um emaranhado. O pai é primeiro, o pai é mais velho, o pai e a mãe estão sempre vindo antes. Por isso nós filhos, por amor aos nossos pais, abrimos mão de nossa própria felicidade, saúde, riqueza, em prol das dores daqueles que nos trouxeram a vida. Aí surgem os emaranhados. A dor do papai e da mamãe pertence a eles. Nós vamos ajudar? Claro. O filho tem que amparar, tem que cuidar. Mas a gente não pode deixar a nossa felicidade de lado para viver em prol de tentar, a gente chama isso de fidelidade cega, de tentar agir de uma forma que você consiga retribuir o equilíbrio. E não vai retribuir. Você não vai retribuir. Então, muitos perdem a saúde, se tornam infelizes no casamento, porque ele acha que ele tem que cuidar do papai e da mamãe a ponto de não ter uma relação familiar, uma relação amorosa. Isso é o chamado emaranhado. Parece fácil perceber, né? Mas acontece muito. Os pais, na lei do equilíbrio e emaranhados. O pai é maior que o filho. Pai e a mãe, né? Vem primeiro. Essa é a lei da hierarquia, como eu já falei. Em outra oportunidade eu vou falar sobre essa lei. O filho deve ser filho para evitar o emaranhado. Filho deve ser filho. Tá? E afinal, como nós filhos podemos honrar e agradecer pela vida que nos foi entregue? E aí, como é que vai equilibrar? Como é que a gente pode tentar equilibrar? Equilibrar não vai nunca, mas como é que a gente pode tentar, né, fazer com que a balança chegue um pouquinho mais próxima? Sendo pais, a resposta. Passando a vida adiante, aceitando, honrando, reverenciando os que vieram antes. Isso é muito importante. As religiões orientais fazem muito isso. Honra e venera os seus antepassados. Fazendo pelos nossos descendentes aquilo que um dia nos foi feito. Essa é a forma de você honrar aos nossos pais. Esse texto eu peguei da Ana Cecília Guimarães Costa, né? E eu trouxe porque é de uma importância muito grande. E no casamento, como devo proceder? Quando faço terapia de casais na constelação, e esses assuntos aí são, assim, top, né? Os primeiros. Perceber sua relação amorosa
possui perceber se sua relação amorosa possui algum desequilíbrio. Possui? Faz essa reflexão. Muitas vezes você só consegue fazer na constelação, né? O dar e receber está fluindo igualmente? Como posso acabar com o emaranhado se por acaso percebo algo em desequilíbrio? E aí a constelação ajuda. Nesse último item aí, procure um constelador que ele vai te ajudar. São as palavras, são as frases de cura, são as reflexões, é a mudança de postura mental, é o salto quântico mental, para você mudar a sua egrégora, e é impressionante, os clientes falam. Eu tinha uma cliente que não estava conseguindo falar com a mãe, uma série de problemas com a mãe, uma dependência emocional muito grande com a mãe, e ela, depois de uma semana, ela fala, depois que nós fizemos todo esse trabalho na constelação, ela fala, olha, a minha mãe me ligou, e nós conseguimos falar sem briga, sem desequilíbrio, está fluindo. E todos os dias ela fazia um exercício de venerando a mãe, como eu ensinei, nós passamos lá na constelação, e estava fluindo. Porém, tem um cliente que com 6 meses não aconteceu nada. Por quê? Como a constelação pode lhe ajudar? Né? A constelação não faz milagres. Não faz. O constelador, ele é o sujeito que vai, vamos supor que você esteja numa rua, seu carro enguiçou, você está lá dentro do carro e o constelador é o sujeito que vai empurrar o carro. Vai fazer o seu carro pegar. Pronto, o constelador ele faz o seu carro pegar. Ele lhe mostra o que está errado no sistema familiar. Você vai dirigir o carro, vai continuar na estrada, vai dobrar para a esquerda, vai dobrar para a direita ou vai ficar estacionado. É você que vai decidir. A constelação não faz milagres, terapia nenhuma faz milagres. O sujeito ele precisa mudar. Essa minha cliente de uma semana, em uma semana começou a ver os resultados. Outras depois de 2 meses, 3 meses, tá? 15 dias. Mas essa outra já está mais de 6, se eu não me engano. E ela, essa semana, me enviou uma mensagem para ele. Minha amiga, não tem como fazer milagre. Você precisa mudar. A relação de desequilíbrio é grande entre você e seu marido. Né? A relação de desequilíbrio entre pai e filho é grande. A dela estava maior ainda. Né? Porque ela não fazia o mínimo, né? Para a balança chegar um pouquinho, pelo menos perto. Então, meus amigos, a mensagem é essa. A constelação, ela não faz milagres, mas eu convido a vocês a fazerem a constelação, se vocês quiserem. Vou colocar o meu telefone aqui no vídeo. Né? Nós trabalhamos de segunda a quarta como terapeuta. Tem dado resultados excelentes. Né? A constelação, ela faz realmente essa melhora muito grande. Tá? Por isso que algumas pessoas falam, parece até que foi milagre. A pessoa não estava falando comigo e mal eu fiz a constelação, já recebi uma mensagem dela no WhatsApp. Porque você muda a sua egrégora. Você muda a sua egrégora, todos que estão à sua volta, todos que fazem parte da sua egrégora mudam. É aquela chefe que deixa o saco. Você começa a honrar, a venerar aquela pessoa, mandar vibrações positivas, ela começa a tratar você assim. Muito bem, querendo, né, te dar o do bom e do melhor, perguntando se está tudo bem. A gente tem depoimentos relativos a isso. Né? É um empresário que as coisas começam a mudar, porque passou a respeitar a lei do equilíbrio, passou a investigar os emaranhados. A gente vai investigar o emaranhado que está na empresa ali, ou que está no seu sistema familiar. Constelação faz isso. Convido você a constelar. Meu nome é Ednei Mesquita. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade, gente.